Olá, pessoal! Estamos aqui no terceiro episódio do InfoCast e a gente trouxe hoje um convidado muito especial, um cara que é referência no mercado. Ele fundou o Delivery em Fortaleza, praticamente. Hoje é o Germano que está aqui com a gente, dono do Delivery Mall, Logaru, Bora Mercado e Pay Bufo. Peguei uma pesca aqui que é muito nome. Exatamente. Germano, seja muito bem-vindo, é um prazer. Obrigado, Joyce. Vou te entregar aqui um presente da Copyjet que eles mandaram te deixar contigo. Muito obrigado. E eu queria que você abrisse agora nosso episódio falando um pouco da tua história, de como tudo começou, como é que você chegou no mercado. Fala um pouco pra gente. Bem, na verdade a gente começou em 2019, né, pensando em abrir estruturas físicas para acolher cozinhas de dark kitchens, né, cozinhas voltadas para a produção de delivery. E era muito interessante porque eu que fazia as apresentações, né, eu que recebia os lojistas e a gente achava massa porque tinha um corredor de serviço, porque tinha adequação na cozinha, ralo linear, lixeira, etc. E quando a gente, na verdade, chegava para o cliente e dizia assim, olha, nós temos essa estrutura e tal, e a gente faz as entregas. A pessoa esquecia tudo que estava lá de estrutura e assim, vocês fazem a entrega? Então eu quero. Então aí a gente começou a entender que o nosso negócio era muito mais além, né? Não que não fosse, mas além de infraestrutura, né? Além de segurança, além de coleta de lixo, era a gente dar essa flexibilidade do lojista poder ter uma performance de atendimento de domiciliar, né, de delivery. E aí foi onde surgiu a Logaru, né? A Logaru ela vem na logística, né? Ela vem do Canguru também, porque trabalhamos com pequenos volumes, trabalhamos com entrega expressa, para dar ao cliente, inclusive ao pequeno gestor de delivery, né, a condição de ter um posicionamento grande. Porque na hora que você se agrupa com 10, 15, 20 marcas, né, você deixa de ter aquela performance, né, aquela atração de 10 entregas, 15, 20, 50 entregas, 1000 entregas que seja, tá? Para ter uma performance de uma operação que faz hoje 35 mil entregas. Fora a roteirização, né? Exatamente. Que é um trabalho. Exatamente. Na verdade, a Logaru não é nem somente uma empresa de entrega, né? Ela não é nem uma empresa de entrega. Nós somos uma empresa de inteligência logística, né? Então a gente tem uma plataforma digital na nuvem, certo? Com roteirização, com gerenciamento de rotas, com o cadastro de motoqueiros, com uma inovação que é muito interessante, que é a questão de cerca geográfica, ou seja, só poder ter o recebimento e a confirmação do pedido a partir do momento em que a geolocalização identifica que aquele operador está exatamente no local. Então, a gente entrega o serviço de entrega e devolve para o cliente informação e dados, ou seja, ele tem acesso à curva de calor dele, quais são o ticket médio, qual é o tempo de produção, qual é o tempo de rota, qual é o tempo de coleta, tá? E quais os canais de venda, o que aquilo representa para ele, né? E ter a mancha de calor, inclusive, porque ele vai fazer, às vezes, uma publicidade, faz um patrocinado numa área X, ele precisa identificar se aquela área respondeu aquilo que ele estava realmente colocando. Então, o cliente tem essa visão de inteligência para que ele possa direcionar, né? Direcionar os esforços dele para aquilo que ele precisa. Então ele consegue ter acesso hoje nessa plataforma ao tempo e qualidade da entrega dele. Tipo, eu recebi o pedido, botei para produção, despachei. Ele consegue ter o time dessa produção dele também para padronizar melhor? Na verdade, ele não só consegue ter o dado, mas ele consegue ter todos os checkpoints. Então ele consegue ter o checkpoint da hora que ele recebeu o pedido, da hora que ele terminou de produzir, da hora que o motoqueiro coletou, na hora que o motoqueiro saiu para a entrega, na hora que o motoqueiro chegou no cliente e na hora em que o cliente recebeu o pedido. Porque acontece muitas vezes assim, na visão do cliente, tudo é entrega, né? A gente trabalha com logística, com delivery, e o cliente quando ele olha assim, olha, meu pedido atrasou, a entrega foi ruim. Ele não está querendo dizer, muitas vezes, que o motoqueiro demorou a chegar lá. Porque para o cliente, toda a jornada, desde o recebimento do pedido para ele, é a entrega. Então, e eu gosto muito de falar sobre experiência, né? Eu sou muito repetitiva nisso. Mas a experiência do cliente lá na ponta, realmente, ela é mais reduzida. Mas tem que começar desde a hora que recebe o pedido e o tempo. A maioria dos atrasos, eu tenho esse entendimento, você me corrija se eu estiver errada, mas a maioria dos atrasos hoje de pedidos está muito mais na operação, vinculada à operação ali de cozinha, do que simplesmente no deslocamento. Eu gostaria de ser mais específico, porque na verdade é o seguinte, quando você pensa na cozinha, você tem um ambiente controlado. Então eu controlo onde é que está o meu insumo, qual é o insumo que eu vou ter, qual é a pré-preparação que eu tenho para ele, qual é a quantidade de cocção que eu vou fazer naquele produto, quantas bocas meu fogão tem, vamos dizer assim. A cozinha é um ambiente controlado. O delivery é um ambiente sem controle. Então, no ambiente eu não consigo, no delivery eu não consigo controlar o trânsito, eu não consigo controlar os sinais, eu não consigo controlar o tempo que o cliente vai demorar para descer, eu não consigo controlar o porteiro que vai ligar para o cliente ou não vai ligar muitas vezes, ou o interfone que vai estar quebrado ou não. Então,
A cozinha, na verdade, o operador de delivery, ele tem que se preocupar para que ele consiga reduzir todo o tempo dele naquele ambiente que é controlado, para deixar qualquer margem de erro que possa acontecer para o operador logístico. Então, o delivery, na verdade, quando a gente fala assim, de percepção do cliente, é uma corrida de revezamento. Né? Então, o primeiro corredor é desde a sua internet que recebe o pedido, desde a plataforma que manda essa informação da melhor maneira possível, ao operador que recebe, ao operador da cozinha que produz, aquele que embala, para embalar bem embalado, que chama o operador que recolhe, que acomoda aquilo ali numa bag. Todo então, o processo. é uma corrida de revezamento. Né? E o ideal e o grande desafio é fazer com que todo esse ecossistema trabalhe não como corredores paralelos, né? Mas como uma corrida de revezamento. Porque assim você vai conseguir com que o cliente final tenha a melhor percepção possível. Eu costumo falar que a operação de logística, o cliente vai montar o delivery, ele se preocupa muito com a comida, com a embalagem, ele tem vários N fatores para ele se preocupar, né? Eu costumo falar que a logística em si, a entrega, o processo de entrega, ele é uma empresa à parte. É um negócio totalmente à parte. É como se ele tivesse uma outra empresa, eu costumo dizer. Porque ele tem que gerenciar aquilo muito bem. E tem que se falar com o resto da operação, né? Um plus aí que eu queria que tu abordasse um pouquinho é sobre a questão da Dark Kitchen de fato, assim. Hoje a gente sabe que uma estrutura de Dark Kitchen é uma realidade, quem tem um delivery e tem salão é outra realidade. O que é que fez os restaurantes optar? O que é que faz um restaurante hoje optar por uma Dark Kitchen? Qual é o grande lance da Dark Kitchen? É assim, o atendimento presencial e o delivery, são business completamente diferentes. Eles trabalham sobre até a percepção do cliente e o desejo dele é diferente. Aí só para concluir, só para deixar mais claro, a Dark Kitchen, para quem está assistindo, é aquela cozinha que não tem salão, ninguém vê, né? A cozinha que está ali dentro de um local que faz somente a entrega, só o delivery. Exatamente. Primeiramente, né, questão mesmo de localização central, né? Então, quando você pensa numa operação de delivery, você tem que estar no centro da zona de calor, porque a gente trabalha com entrega por raio. Então, se eu estou fora da zona de calor, vamos supor, eu tenho um ponto maravilhoso para presencial que é a beira-mar. Não existe ponto melhor, com certeza. Sim. Mas quando eu penso em delivery, na beira-mar, eu perco 50% do meu raio de entrega, porque no mar, né? Toda a parte da frente vai estar para o mar. Então, a localização é muito importante. A Dark Kitchen, ela é uma cozinha de produção. Então, eu não tenho necessidade de estar numa frente de avenida. Então, eu posso, a partir do momento em que eu trabalho com a minha cozinha, mesmo que eu tenha um restaurante, eu trabalho numa área muito cara, que tem fluxo, e eu levo a minha cozinha para a Dark Kitchen, eu vou reduzir um preço de metro quadrado de operação muito grande. Né? Então, quando eu tenho uma cozinha voltada para atendimento, geralmente, 99% dos casos, eu não tenho um corredor de fluxo para um acesso ao motoqueiro, o motoqueiro tem uma locação, ele poder sair de deslocamento de uma forma mais rápida e ágil. Então, a partir do momento em que eu tiro isso de um metro quadrado que custa R$ 1.600, R$ 2.000 e coloco isso para dentro de um metro quadrado que custa R$ 60, eu consigo uma economia muito grande. Né? E dou essa visibilidade. E para o cliente, eu não tenho necessidade de ter esse custo para visibilidade. Eu tenho necessidade de quê? Estar num local central, onde eu tenho uma circulação de vias, onde eu consigo me deslocar da forma mais rápida possível. Então, a Dark Kitchen, ela veio atender isso aí. Sem falar que, assim, o conceito de Dark Kitchen é eu poder trabalhar e me comunicar com o cliente da maneira que eu quiser de forma digital. Sim. Você imagina que você tem uma fachada para cozinha italiana, né? Mas, rapaz, de manhã eu não vendo pizza. Né? Vamos para pizza agora. De manhã eu não vendo pizza. Eu tenho como trocar essa minha fachada para uma loja de massa? Eu não tenho como. Eu não tenho como arrancar a placa e colocar a placa na loja de massa. Já no digital eu posso. No digital eu posso ter várias marcas e me comunicar com cada cliente, com cada público de forma específica. Eu posso ter uma mesma hamburgueria, que eu trabalho com uma marca mais adulta para trabalhar com um público mais maduro, e eu posso trabalhar com uma outra marca no mesmo ambiente, com o mesmo insumo, tá entendendo? Uma marca mais jovem que se comunicar com um jovem, com um adolescente. São desafios diferentes, né? O cara que ele tem um restaurante, que tem salão e vai fazer o delivery, por muitas vezes ele já tem uma marca estabelecida, a gente tem alguns casos, já tem uma marca forte, quando ele entra no delivery ele já consegue entrar com uma certa força, porque ele tem aquilo. Agora o cara que vai abrir primeiro na Dark, que vai lançar uma marca, eu acredito, vou chutar aí, de uns 6 anos pra cá, tem ficado mais difícil, porque se posicionar dentro da principal... Hoje vamos falar de iFood, que é a principal plataforma, mas todas as outras têm uma concorrência muito grande, é um mar gigante de restaurantes ali que ele entra para concorrer. Como é que você acha que eles têm que se posicionar para poder conseguir esse mercado também? Eu acho, na verdade, assim, não é que o mercado ficou mais difícil por ter mais quantidade. Eu acho que o mercado ele ficou mais profissional.
Então, hoje você não consegue escalar simplesmente pela escassez. Ah, eu tenho poucas opções e eu escalo a minha marca porque, como aconteceu com muitos players, né? Então, eu cresci porque eu era a marca que trabalhava bem o delivery. Então, hoje você tem que ser mais profissional, né? No Delivery Mall, né, nós começamos a operação de logística lá mais forte com a tecnologia em 2020, véspera da pandemia, né? Todo mundo pergunta, Germano, tu bombou na pandemia, né? Eu nem consegui, porque a gente começou em fevereiro de 2020, né? Em março, né? Já tava... Inclusive, a gente passou assim, uma dificuldade grande, porque a gente tinha acabado de locar a casa ao lado para começar uma reforma, para fazer a expansão, né? A gente começou com 9 lojas na Aldeota, hoje nós temos na unidade da Aldeota 22 lojas, e nós alugamos, assinamos um contrato e veio a pandemia. Nós passamos 8 meses com a casa fechada, para começar depois uma reforma que durou mais 6 meses, ou seja, foi um ano, né? Um ano e 2 meses ali praticamente, né? Com investimento sem poder fazer a reforma. Tinham quantas lojas antes na loja? Nós começamos com 9 lojas, tá? Hoje nós temos 22 lojas na Aldeota, nós temos uma unidade na Parangaba, com 15 lojas, uma unidade na Messejana com 17, tá? E acabamos de inaugurar agora dia 13, uma unidade híbrida, né, como é a do Cambeba, que tem praça de alimentação e delivery, com a mesma performance, corredor exclusivo de delivery, boqueta exclusiva, local para os motoqueiros, plataforma logística, no Porto das Dunas. Tá, então nós temos, é o Bora. Nós temos o Bora na Arena Carmel, né, no Cambeba Messejana, e temos agora o Bora, que é um rooftop, no Eco Beach Mall, que fica no Porto das Dunas, a vista mais bonita da vista mar do Porto das Dunas. Agora nós temos também a operação de praça de alimentação, com música ao vivo, com salão de jogos, com kits, e temos, com a mesma performance que a gente tem no Dark Kitchen, a gente tem todo um corredor de delivery com uma plataforma para que aquele cliente possa escalar também na operação de delivery. A ideia, eu acredito muito que a ideia dos seus produtos como um todo é solucionar. O cara tem um produto muito bom, quer vender, e você entra com todas as outras soluções para viabilizar, né? A gente fala muito assim, nós criamos soluções para que o lojista possa ser um lojista. Sim. Né? Então, qual é o papel de uma operação, seja ela presencial ou digital? A preocupação do lojista tem que ser em produzir e vender. Então, a operação dele tem que ser produzir bem, né, com a melhor eficiência possível e se comunicar da melhor forma com aquele cliente dele. Então, a partir do momento que você adere a uma unidade imobiliária, seja de Dark Kitchen, seja de atendimento presencial e delivery do Bora ou do Delivery Mall, você não vai ter que se preocupar com lixo, você vai ter que se preocupar com gás. Quer dizer, Germano, que nunca a operadora de gás deixou de abastecer? Não quer dizer não. Quer dizer que quando ele deixa, o problema é meu. Né? Quer dizer que a detetizadora não mandou um certificado? Não. Quer dizer que quando ela não manda, o problema meio quem resolve sou eu. Até por ele poder estar dentro das normas, né? Estar tudo redondo, ele não tem essa preocupação, porque ele já recebe tudo muito pronto. Né? O pessoal, quando pensa em logística, pensa numa empresa de logística, ela pensa num produto infalível, né? Como se ele fosse engessado e em qualquer CNTP que acontecesse, ele fosse funcionar da mesma forma. E na verdade não é. Né? A gente trabalha muito no princípio, né, desde o início, assim, delivery, muito mais do que rapidez, é confiança. É um cumprimento de uma promessa. É verdade. Né? Existem operações que têm uma produção mais lenta. Né? Que nós temos um empreendedor, né, que tem a melhor comida chinesa aqui de Fortaleza, e ele faz questão que todos os pratos sejam feitos a cocção do zero no momento da produção. Então ele não tem uma carne pré-feita, ele não tem um frango pré-feito, ele passa no tacho na mesma hora. Então o tempo dele já é maior. Porque para ele o valor da ele é o produto chegar na casa do cliente pegando fogo. Entendi. Né? Literalmente, se você abrir um produto, né, desse operador, que eu, né, não vou dizer o nome agora, você vai ter que esperar 5 minutos para comer. Por quê? Porque realmente o produto chega muito fresco, muito quente. Sim. Então, mas isso não diminui a possibilidade do cliente que está numa plataforma. Se vamos falar de delivery de plataformas, ele tem um próprio, beleza. Não diminui a possibilidade, na minha visão, diminui a possibilidade de ele entrar para a guerra, digamos assim. Não aparece menos na pesquisa. Eu diria que é uma estratégia diferente. Tá. Porque o que acontece hoje, que eu ia falar em relação à quantidade de marcas, é porque assim, se você quer agradar a todo mundo, você não consegue nichar ninguém. Então, hoje a gente trabalha muito com a permissão do cliente. Então, o cliente se identifica. Então, por exemplo, usando o Delivery Mall, pensando na sirenezinha do iFood, né? A sirene dele começa a tocar às 11 horas. Sim. Porque o cliente dele sabe que vai demorar 20, 25 minutos para produzir e que vai ter 20 minutos para entregar e vai chegar lá em 40 minutos, não vai chegar em 25. Então, o cliente dele se posiciona dessa forma. E quando você pensa numa estratégia de longo prazo, não um tiro de 100 metros, que o delivery é isso, a plataforma, a venda digital é essa, não é um tiro de 100 metros. Você abre um restaurante, você faz a inauguração, faz uma puta fachada
e aquilo ali na primeira semana está lotado. Sim. Isso não acontece no delivery. É verdade. Você não vai lançar uma marca hoje, gastar 50 mil reais Tem um tempo mais longo. de rede digital, de incentivo nas plataformas, tá entendendo? E no outro dia você vai estar fazendo 1.500 pedidos, 2.000 pedidos, não. Ela é uma construção. Sim. Então, o empreendedor de delivery ele tem que ter essa noção e essa capacidade, inclusive financeira, de que eu estou montando uma marca, eu vou escalar essa marca nos canais digitais, eu vou me apresentar para o meu cliente, o cliente que se identifica com o meu produto vai passar a comprar de mim, mas eu tenho que estar preparado para esse tempo de escala. Eu acho que o posicionamento que ele vai ter de mercado tem que estar muito linkado à estratégia dele, de onde ele quer chegar e o que ele tem para construir aquilo dali. Então, assim, às vezes eu vejo muito no ramo de alimentação pessoas que querem começar a empreender nesse ramo. É fácil acesso. É fácil acesso. Pode começar de casa, mas às vezes não tem grana mesmo para esperar esse tempo todo. Então ele tem que ajustar a estratégia dele para que a estratégia dele consiga fazer ele tracionar mais rápido dentro da própria plataforma. Pronto, além da grana, eu vou dizer só o seguinte, é capacidade de aprendizado. Porque hoje o mercado ele é muito dinâmico. As plataformas são dinâmicas. O Ads que utilizava no Google, vamos dizer assim, o mecanismo de busca de 6 meses atrás, não é o mesmo mecanismo de busca de hoje, né? Assim também as plataformas de e-commerce. Então, sim, você tem que ter tem que ter esses dois parâmetros, né? Você tem que ter tanto a capacidade financeira de suportar essa escala e de fazer investimento, mas também tem que ter a capacidade de aprendizado. Se você tiver só dinheiro também, você não vai conseguir. Porque tem uma hora... Dinheiro nenhum ele aguenta eternamente. Então, se você não aprender com o tempo, se você não for assessorado, se você tiver um acompanhamento, inclusive, de uma pessoa séria, né, pé no chão, né, eu sempre brinco muito nós somos uma startup, nós somos uma empresa de tecnologia. Então, sim, nós nascemos com o sonho de dizer, vamos escalar e daqui a 10 anos vamos ser vendidos por 30 milhões de dólares, vamos receber uma aposta, vamos para IPO. Todo mundo sonha com isso. Sim. Mas eu sempre coloquei para os meus companheiros de jornada, né, para os meus sócios, né, que é o seguinte, é até uma música, né? A gente tem que ter o coração no céu, mas os pés têm que estar no chão, né? Por quê? Porque a jornada tem que ser interessante. Racional, né? A jornada a gente tem que sonhar, a nossa cabeça tem que estar nas nuvens, mas o nosso pé tem que estar no chão. Sim. Né? Porque se a gente não chegar onde a gente esperava chegar, o que é que nos resta? O trajeto. Então o trajeto tem que ser bonito. Eu falo muito bacana. Isso, assim, é muito mais do que simplesmente chegar lá. O como eu vou chegar lá, ele é mais importante. Exatamente. A jornada, ela é muito rica, ela importa muito mais, né? E até porque você leva muita gente com você. Né? E você leva muita gente cria com bons você. Relacionamentos. Acho que a gente é muito exemplo disso, né? A gente vem caminhando há algum tempo aí, junto, nesse ramo de delivery, empreendendo, enfim. E aí, voltando um pouco para essa visão dos restaurantes, como é que você trabalha hoje a capacitação não, mas vamos falar de orientação, para quem tem algum critério para um restaurante hoje estar dentro do Delivery Mall, ou como é que funciona? Hoje a gente já faz uma avaliação, né? Eu diria até que mais por proteção, assim, é até uma coisa minha, tá? Todas as operações, já teve um período em que o comercial dos restaurantes não passou por mim, nós não tivemos um bom resultado. Onde 100% não passava pela minha visão. Hoje, não sei até quando vai ser possível, mas para entrar numa operação nossa, mesmo que o canal de indicação, ou tenha vindo através do marketing, ou através de outra lead, ele sempre passa por mim. Tá. Mais por uma questão de proteção do próprio empreendedor do que do próprio empreendimento. Você acaba diminuindo o risco dele errar, você analisa a saúde da operação dele para ver se vale a pena você... Eu tenho muito essa preocupação também. Quando eu vou fazer a consultoria de algum restaurante, eu digo, cara, como é a tua realidade hoje? Porque não adianta eu pegar e incluir o meu serviço e prejudicar o cara. Eu acho que é muito disso, né? Eu tenho que entender a operação, ver se ele está saudável para isso, se ele vai suportar a parceria, porque é um investimento, mas ele precisa ter saúde para aquilo dali, não é isso? E eu ainda tenho que ter o cuidado, porque é o seguinte, querendo ou não, é um ambiente comum, né? Então, não basta só ter o dinheiro para investir, não basta só ter uma operação que veja que é longeva, hoje é um critério que eu vejo muito, tenho muito cuidado, ou seja, não basta ter o dinheiro para investir, a curva de aprendizado. Nós temos que ter um empreendedor que tenha um perfil de trabalhar numa operação multiloja. Porque, assim, é muito aquela questão, onde começa o meu direito, termina o do outro. Então, embora seja uma apresentação onde o relacionamento com o cliente seja todo digital, acontece na plataforma, não acontece no ambiente, a gente tem visto que isso posiciona muito, isso desgasta muito. Então, você perde, eu não sei se eu vou ser antiético no que eu vou dizer, mas você perde muito mais energia com o mau cliente
do que você perde com 10 bons clientes. Eu falo isso, Né? o cliente mais satisfeito é o que paga mais caro. Eu uso muito isso, assim, porque é onde ele enxerga valor, é onde ele te cobra mais, é onde ele puxa, tá comprometido. Acho que tem muito disso também. O cara que paga mais caro, ele tá comprometido para aquilo ali dar certo, né? E alinhamento de expectativa. Acho que tudo é alinhamento de expectativa, porque existem N operações, existem N plataformas. A pessoa, eu não gosto da plataforma A e tal e tal. Mas a proposta que ela colocou para você, ela entregou aquela proposta, né? E aí, será que não é você que não está se encaixando dentro daquele modelo de negócio para tirar o proveito daquela plataforma? Muitas vezes a pessoa fala, porque a plataforma A cobra muito comissão muito alta, porque tal e tal. Eu digo, pessoal, é um canal de venda. Sim. Né? É um canal de venda. Você tem que se adaptar. Venda você presencial é um canal de venda. Música, né? O iFood é um canal de venda. Um canal, o seu white label é um canal de venda. O esforço que você faz para fazer uma venda no white label. Né? O esforço que você faz. O que é disponibilizar de tecnologia através do iFood para que você possa utilizar. Agora, a partir do momento em que é cobrado de mim aquele percentual e eu não usufruo daquilo que ele me entrega como posicionamento que eu posso utilizar aquilo ali, então acaba ficando caro. É usar com inteligência. Exatamente. Né? Então, eu acho muito interessante, porque assim, na cobrança da gente é semanal e a gente manda o relatório de vendas. E o cara assim, eu estou discordando do relatório de venda, eu não entendi. Isso está na plataforma, ele pode tirar diariamente. Diariamente ele pode ver onde é que ele entregou, qual é a área que ele entrega, os tempos. Então ele pode mensurar o negócio dele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação aos motoqueiros, já que você tocou nesse ponto que ele pode imprimir relatório, monitorar, o grande desconforto, às vezes, quando é terceirizado o serviço de logística, é porque eles não sabem quem é o cara que está indo entregar, como é o comportamento desse cara, como é a vestimenta, como é isso tudo. Vocês têm um controle disso? O cliente pode dizer, eu não quero mais que esse rapaz pegue meus pedidos ou entregue alguma coisa do tipo. Porque tem muito disso, né? Assim, é um mercado que tem demais. Que oscila muito. Aí eu vou voltar um pouquinho para poder falar disso. Então, nós vivemos hoje uma evolução, a pandemia, de todas as coisas ruins que ela trouxe uma coisa boa, que foi a valorização do operador logístico. Né? Então, hoje, o operador logístico, na minha opinião, ele é um profissional. Né? Ele é um cara que, não é mais aquele cara que não sabe, é igual o vendedor antigamente, não sabe fazer nada, vai vender. A profissão mais bem remunerada hoje é o vendedor. O comercial hoje é a profissão mais remunerada. Né? Então, o motoqueiro também, o operador logístico, o entregador de carro, o ciclista, ele hoje é uma profissão. Então, a grande maioria dos operadores, eles zelam pelo posicionamento e a profissão deles. Então, aquele cara que saía levantando pneu, que saía com a descarga, ele é cada vez mais minoria. Estão se profissionalizando. Está se profissionalizando, porque assim, é um desenvolvimento da própria sociedade no mercado autônomo. Então, o cara do Uber, ele se preocupa em lhe oferecer uma bala, em lhe agradecer, porque a profissão de motorista, hoje, ela é uma profissão. E são bem pagos, eles ganham bem. Exatamente, ganham bem. Quem se esforça e quem trabalha bem, ganha bem. E o próprio mercado vai selecionando, né? Quando a gente fala em ecossistema, né, eu não gosto dessa questão, eu não trabalho bem com essa questão de o fulaninho faz para A e o fulaninho faz para B. Porque o trabalho autônomo também, ele pressupõe alguns pressupostos. De poder negar ou não um pedido. Para a nossa plataforma, eu dou toda a autonomia para ele negar um pedido. Sim. Porque o cara pode não se sentir confortável em ir para uma área. É verdade. Uma área pode ser de risco, ele pode ter um problema lá, ou então a moto dele talvez esteja com alguma restrição até de combustível, seja o que for, que ele não pode ir para um lugar distante. Então, a gente tem que começar a ter a visão dos outros lados. Eu adoro moto, né? Eu adoro moto. Sim. Eu adoro moto, então eu digo, os motoqueiros gostam muito de mim, porque eu chego nos morros de moto e então eles interagem com aquela realidade que a gente vive. A gente sabe que na rua todo mundo fecha a gente. Então, quando às vezes dá um problema no pedido, a gente tem uma política muito simples lá, que é o seguinte: tem um problema no pedido, o delivery, ele pressupõe um risco. Então, a partir do momento em que o motoqueiro se compromete com o cliente, rapaz, derramou, né, dona Joyce, seu pedido derramou, eu vou levar e mandar fazer outro. Eu arco totalmente com isso aí. Aí você que faz essa... Legal. Sempre, toda a mediação na nossa plataforma, toda a mediação e relacionamento com o motoqueiro é com a plataforma. Então o risco você assume. Eu assumo. Isso é legal. Enquanto o risco é nosso. Sim, Por quê? sim. Porque você sabe que para você entregar um produto de delivery, você tem que ter uma embalagem adequada. Né? Você tem que estar preparado para isso aí. O cliente não vai pagar simplesmente pela entrega. Ele não vai pagar simplesmente a entrega. Ele vai pagar pelo conforto de não ter essa preocupação. É muito maior. Mas é muito interessante. A gente teve acesso a uma pesquisa já faz algum tempo. Né? Então, 3 motivos que a pessoa pede um delivery. Né? E eu acho que o terceiro motivo, hoje, cada vez, né, porque nós não estamos vivendo um momento não estamos tendo um amplo desenvolvimento econômico, então as pessoas estão sentindo no bolso, né, a inflação, etc. Né? Então, o delivery são 3 coisas. Primeiro é comodidade, conforto, de estar no seu próprio lar.
né? O segundo é segurança, né? Então não tenho como deslocar, infelizmente. Você pode prestar atenção, quanto mais alto o índice de criminalidade numa capital, maior a performance de delivery. Uma capital que é totalmente segura, ela tem uma atração de delivery menor do que uma capital que tem mais risco de você sair de casa. E o terceiro chama-se controle de gasto. Então, quando você pede um delivery, você controla exatamente o que você vai gastar. Se você sai com a família para almoçar, eu quero uma sobremesa. Não, eu queria uma sobremesa. Não. Fora então, deslocamento, estacionamento. O pessoal às vezes não quer. O pessoal já entendeu que você paga uma R$10 de taxa de entrega, você podia gastar muito mais pagando seu carro e se deslocando. Beleza, não tem a experiência de chegar, sentar no restaurante. Mas no dia a dia, quando você precisa consumir aquilo, sai mais barato muitas vezes o delivery. Porque no dia a dia a gente tem um recurso, né? A única coisa que eu tenho igual o Elon Musk, né? Tempo, né? O dia dele tem 24 horas, o meu tem 24 horas. O do presidente dos Estados Unidos tem 24 horas, o do presidente da Coreia tem 24 horas. Pode ser branco, preto, azul, amarelo, pode ser brasileiro, sul-americano, americano, não interessa. Rico, pobre, todo mundo tem 24 horas no dia. Então, na verdade, os nossos bens nós compramos com o nosso tempo, nós não compramos com o nosso dinheiro. Então, a partir do momento que eu faço um financiamento de um carro, para ter um carro, para poder me deslocar, quanto tempo eu vou ter que trabalhar para pagar aquela prestação, né? E isso é algo que as pessoas precisam se preocupar mais. Os donos de restaurante precisam ter essa preocupação maior. Porque o cliente, ele não compra um hambúrguer, ele não compra uma pizza, ele compra tempo. Ele quer que chegue rápido. Então, às vezes, a pessoa usa... Por isso que eu falei muito para você a questão do tempo de entrega dentro do cardápio, porque o perfil do cliente de delivery é o cliente que pede porque ele está com fome. Então, ele quer comer logo, né? Então, se ele quer comer logo e ele vai pesquisar, ele não pega aquele restaurante que entrega com 1 hora, a não ser que ele já seja cliente, ou se antecipe, porque ele já sabe que aquela é a hora da fome dele. Mas, normalmente, é esse o perfil, né? Mas como é, assim, o que eu falo, não que a rapidez não... Eu seria leviano, vamos dizer assim, se o tempo não contasse. Né? Mas a questão é que eu brinco muito com o pessoal. Às vezes, Germano, eu não estou conseguindo performar e tal. A questão é o seguinte, você quer fazer quantas entregas por mês? Cara, eu quero fazer 1000 entregas. Você só precisa agradar 30, você só precisa resolver o problema, vou mudar o termo, Sim. não vou desagradar. Mas você só precisa resolver o problema de 30 clientes por dia para vender 1000 pedidos. Então, Sim. seria o primeiro ponto, né? Para vender 1 milhão, você tem que vender primeiro 1000. Fazer bem Então, feito. você tem que direcionar para que você resolva... O seu produto tem que resolver o problema de 30 pessoas naquele momento. Que seja satisfação, que seja sabor, que seja dieta, que seja rapidez, que não seja rapidez, mas que seja comodidade, que seja embalagem. Então, você tem que identificar, no seu primeiro ponto, quais são os 30 clientes que você vai resolver o problema deles todo dia. Sim. Todo dia eu vou resolver o problema de 30 clientes. E aí eu vou atingir meu primeiro objetivo. Cara, agora eu quero ampliar, eu quero fazer 50 pedidos por dia. Quais são o nicho de 50 clientes que eu vou pedir, que eu vou atender a necessidade dele? E aí eu vou escalando. Né? Lá no Delivery Mall, a gente, não vou citar nomes de ninguém, porque seria injusto com os demais, mas eu tenho um operador que está na 4ª loja. Ele começou na loja de 20 metros, depois alugou uma loja de 30 metros, depois alugou uma de 40 metros, agora alugou a vizinha e emendou as duas, entendeu? E detalhe, que fica tudo no mesmo espaço e eles conseguem trabalhar, organizar ali a logística, né? E delivery, você tem que ter... Quem quer trabalhar com delivery tem que ter sangue no olho. Né? Porque é muito nervoso. Né? Então, como eu brinco com o pessoal, o problema de delivery... Delivery é igual a vingança. É um prato que você come frio. Então, o problema de delivery, você só resolve depois. É verdade. Esqueceu uma Coca-Cola. Quem esqueceu foi o operador ou foi o motoqueiro? Pra gente não interessa. Tem que Pega a Coca-Cola logo. E entrega. É verdade. Depois nós vamos saber quem foi que esqueceu. Pra corrigir e se antecipar, Porque né? o que interessa, na verdade, pessoal, uma vez até um lojista me entendeu errado, né? Porque na verdade, verdadeira, no final das contas, eu trabalho pro cliente final. Sim. Não, você trabalha para mim porque eu que pago. Eu digo, mas se o seu cliente final está satisfeito, você está satisfeito comigo. Né? É verdade. Entendeu? O público então, acaba sendo o mesmo. O público deles é o seu público. Você é que faz o cheque, mas quem... É verdade. Né? Como é que funciona essa parte de roteirização? O sistema em si de roteirização deles quando chega o pedido? O sistema, vamos usar aqui o termo. Nós tivemos até um problema ontem, né? Ontem, vocês viram, a plataforma do Google foi fazer uma atualização, segundo eles, e se eu não me engano, se eu estiver errado, quem estava no servidor asiático perdeu a geolocalização. Então, avião parou de voar, delivery parou de funcionar, né? Então, foi um caos, né? Foi um caos. Às vezes a gente fala essas coisas quando tem problema. Isso acontece raramente. Aconteceu... Nesses 20 anos aconteceu 3 vezes. Viu? Teve um da Amazon, né? Teve da Amazon que teve um maremoto, uma coisa assim, aí parou e quebrou. Tudo. Hoje nós temos um servidor tanto na Ásia como nas Américas, para minimizar essa questão. Então, o que é que acontece? O que eu estava falando mesmo? Em relação às entregas, a roteirização da entrega dos... Todo o nosso sistema ele trabalha integrado.
não tem como você ter performance logística com um pedido digitado. Existe a possibilidade de digitar? Existe. Né? Um pedido, vai lançar um pedido novo, faltou uma Coca-Cola. Então, todos os pedidos são originários, integram. Então, você integra hoje, o seu sistema integra com todas as plataformas. Eu só tenho como funcionar integrado. Tá. Porque não tem como o lojista no almoço receber 50 pedidos em 1 hora e ele digitar esse pedido. Inclusive, hoje eu estava analisando uma loja que funciona no teu Delivery Mall da Parangaba. E eu, fazendo a análise, eu fui olhar a área de entrega e fica lá travada. Eu não consigo, mesmo ele sendo marketplace, eu não consigo mexer na área de entrega, porque estava na sua alçada, né? Então, nesse caso, através do teu sistema que a gente tem que fazer alteração ou alguma coisa. Exatamente, porque a gente faz a precificação de acordo com o raio. Então, o próprio sistema, ele recebe o lat long, né, o iFood, por exemplo, né, ele manda o lat long e eu capturo esse lat long e faço a geolocalização daquele pedido. Naquele momento, né, o sistema já vai começar a identificar num mall, de uma unidade imobiliária, se tem outros pedidos ficando prontos naquela mesma área. Tá. E eu tenho uma janela, né, o sistema ele permite uma janela onde 2 pedidos fiquem prontos dentro de uma área de entrega, né, para que eles possam ser jogados em rota. Qual é o grande diferencial de a gente trabalhar em rota? É porque eu consigo designar a ordem dos pedidos. Eu consigo resolver alguns problemas da cozinha. Por exemplo, você teve um pedido que está a 1 km, mas demorou 25 minutos. Deu um problema, sei lá o que foi, era muito grande. Mas eu tenho outro pedido que acabou de sair. Já pode ser despachado. Mas é mais longe. O operador sem sistema, ele vai fazer o quê? O mais perto e o mais longe. Só que o mais perto está com 25 minutos e o mais longe está com 5. Qual é o que eu tenho que entregar primeiro para atender os 2 clientes bem? Com 5. O que está com maior tempo. Então, as nossas rotas elas saem com cerca geográfica. Entendi. Ele só consegue fazer o segundo pedido depois que fizer o primeiro. Entendi. Então, assim, a gente tem um maior controle e dá um direcionamento para o motoqueiro, porque não é que ele tenha má intenção de fazer uma ordem. Empiricamente, você vai primeiro no mais perto, depois no mais longe. Entendi. Né? Mas em alguns momentos, pode ser que o mais perto tem que ser o segundo de rota. E assim a gente consegue equilibrar os tempos e a produção. A gente consegue manter o nível de confiança. E é bom porque o motoqueiro, ele tá ali toda hora, ele não vai sofrer o problema de não ter um motoqueiro, de não chegar rápido, porque tem motoqueiro ali à disposição, né? E aí qualquer pedido que chegar, ele já consegue despachar. E aí o que eu chamo de manter o tripé de equilíbrio. Então, a operação ela consegue se remunerar por quê? Porque o motoqueiro sai com 2 pedidos, então ele se remunera melhor numa rota, enquanto em todas as outras plataformas, ou ele sai sem direcionamento, ou sai só com um pedido. Na nossa ele sai com direcionamento e sai com 2 pedidos. Então, em uma viagem, ele recebe 2 taxas. Como ele recebe 2 taxas, a gente consegue também ter uma taxa que é menor para o lojista. Tá. Entendeu? Como a gente aglomera uma quantidade grande de lojas, é relevante para o motoqueiro ficar lá esperando. Então, é relevante para ele ter uma grande base de motoqueiros. E o lojista que performa pequeno, que faz 20, 30, 40 entregas, que seja 50 entregas por dia, 100 entregas por dia, mesmo assim é difícil você manter uma base. Mas para quem faz... Hoje nós fazemos na unidade da Aldeota, por exemplo, em média 800 pedidos por dia. Sim. Né? São quantas marcas lá? 22 você falou? Não, 22 lojas. Marca nós temos mais de 45. Nossa. Certo? Geral, são quantas? Em todas as lojas? Ixi, tem mais não o número. Perdeu as contas. Eu sei que são 69 lojas. Nós temos hoje mais de 80% de ocupação. Né? Nós realizamos em torno de 45 a 50 mil pedidos por mês. Tá? Nosso SLA de coleta médio, tá? Em torno de 6 minutos. Então eu digo médio por quê? Porque o pessoal fala muito, estou aqui, tá um sol danado. Aí 11 horas deu uma chuva torrencial. Nós vamos ter a mesma performance de entrega? Não tem como. Não tem como, isso é. Uma rota na chuva ela demora 31 minutos, enquanto uma rota no tempo normal ela demora 16. A quantidade de pedidos na chuva ela aumenta entre 15% e 20%, porque as pessoas não saem para comer fora porque está chovendo. E a quantidade de motoqueiro cai na mesma proporção. Então, eu digo que é um ecossistema por quê? Porque nesse momento você tem que priorizar a sua área principal. Germando com a área principal, é muito simples. Né? Hoje, 95% dos pedidos de uma operação ela está no raio de até 4 km. 4, E eu tenho uma brincadeira, né? 95% dos problemas são depois dos 4. Depois, é verdade. Muita gente quer abraçar toda a área e não se foca no principal ali, que hoje é a qualidade. Eu até arrisco falar até 3. 4 eu sei que tem bastante, mas ele tem que ser muito bom ali naquele pedido. Não faz sentido ele entregar 12 km de distância, 13, e o negócio sair de qualquer jeito. Hoje eu tive um call, na verdade um vídeo, com uma franquia de São Paulo que está abrindo aqui. E a orientação da franquia, né, não sei se ela é de São Paulo ou se é do Sul, a orientação era entregar o delivery de até 12 km. Você já manda, faça a sua proposta, diga, eu faço minha proposta, mas eu já digo a você que eu não faço. Eu só faço 6. Eu já faço claramente que no momento de caos, um domingo à noite, se você for inteligente, você vai dizer assim, eu vou fazer só 4 km.
Por quê? Porque o meu cliente preferencial, ele está no meu raio. O cliente que me pede todo dia, toda semana, que é fiel, ele está no raio de até 4 km. Mas isso você opera dessa forma em todos os hubs que você tem? Porque a Aldeota, que é o hub principal, que foi o primeiro Todos ali, os a gente hubs. sabe que é... acho que 80% dos pedidos de Fortaleza estão lá, ou já diminuiu de 70%? Não, eu acho que 70%. Né? O que- Deve ser essa média. Mas eu diria assim, até para quem está nos ouvindo, assim, a pessoa olhar o DO e dizer, eu tenho 80% dos pedidos lá, mas eu tenho também 10 vezes mais oferta de pedidos do que eu tenho na Parangaba. É isso que eu ia te falar agora, assim, às vezes o cliente diz assim, Joyce, vamos fazer um estudo de mercado e vamos ver onde é que eu vou abrir minha loja. Eu abro numa zona de calor, no mapa de calor bem aquecido, onde tem muito pedido rodando, ou eu abro onde tem uma quantidade boa de pedido, mas não tem tanta oferta do meu produto. Então, assim, tem esse parâmetro... Eu acho que é uma regra de 3. Né? Hoje nós temos em Fortaleza, nós temos 3 grandes zonas de calor. Né? Nós temos a zona de calor da Aldeota, vamos usar esse termo assim, Sim. da Parangaba e da Zona Sul. Que é Entendeu? Cambeba ali. Cambeba, Messejana, que pega antes do vácuo do Eusébio, vamos dizer assim, naquele Sim. estirão do Eusébio, pegando a cidade de Funcionário até Luciano Cavalcante. Cavalcante. Aí eu vou para um lado, pego até Lagoa Redonda e do outro lado eu pego praticamente São Gerardo, Sim. que o interessante da nossa operação é que é o seguinte, cada operação ela baixa no 4 quilômetro da outra. Tá. Então eu tenho um lojista nosso que está em 3 operações. Por quê? Porque a Parangaba bate no 4 quilômetro da Aldeota e bate no 4 quilômetro da Messejana. Ele tem que se posicionar para atender então o ele público acaba geral. sendo, o público, então ele tem um raio de tração de 4 km, então nada impede de ele estar em cada um deles. Entendeu? Então essa é o nosso pensamento. Entendeu? Ter núcleos logísticos, tá? Onde o cliente possa ter a melhor performance em cada uma das áreas. Entendeu? Com um custo baixo de locação, custo baixo de... Aliás, nós nem chamamos de locação, mas um custo baixo de alocação, porque envolve condomínio, que se rateia. Por exemplo, a detetização no Delivery Mall custa R$90. Sim. Né? Uma coleta de lixo custa R$90. Então, um contrato de coleta de lixo mínimo hoje custa 300. Uma detetização custa 250, entendeu? Entendi. Mas se hoje o cliente fosse perguntar para você, Germano, eu estou com uma operação nova, estou começando aqui, ou então tenho 2 anos no Vai depender mercado, do perfil do produto. onde é que eu vou Vai depender do perfil entrar? do produto. Não tem uma receita de bolo Não também, tem. né? Então, tem produto que... Não é nem do produto em si, se é pizza, se é hambúrguer. Qual é o seu hambúrguer? Né? Já tem isso, vamos supor que você vá para a Messejana com a pizza napolitana, com rúculas importadas, com não sei o que custa R$80 uma pizza de 6 fatias. A Messejana é o melhor local? Tem cliente para isso lá? Tem, mas não, com certeza não é o melhor local. Não, Germano, eu tenho uma pizza que é low cost, em torno de R$45, R$50, tem uma qualidade média, é muito melhor ir para Parangaba ou para Messejana do que vir para Aldeota. Ele vai ter uma luta aqui descomunal, se ele não tiver Sim. capacidade de investimento. Então, Porto das Dunas, né? Nós estamos na operação lá que, por exemplo, nenhuma plataforma tem motoqueiro disponível, né? Começou agora dia 3 a operação. Lá tem algo específico, eu acredito que o Eusébio tinha questão do problema de CEP também, que a Lá gente tem. já teve isso no passado, tem, porque antigamente as rotas elas eram feitas por bairros, a gente entrava na plataforma e botava bairro tal, bairro tal, bairro tal. Hoje não, hoje a gente já consegue trabalhar por KM. Lá a gente conversa bastante com os lojistas, por quê? Porque o motoqueiro tem que ser local, porque a geolocalização não funciona. Né? Nós temos que desabilitar inclusive a cerca geográfica, porque o GPS do celular ele não consegue bater a localização isso tanto exata. Porto das Dunas como Eusébio, aquela região toda ali, né? Mas eu acho que o Porto das Dunas é um pouco mais grave. Sim. O que eu vejo hoje no Porto das Dunas é que, como ele virou realmente um bairro, não deixou de ser só veraneio e ser residência, né? Existe um investimento em infraestrutura muito bacana lá. Está crescendo né? muito. Então as vias estão sendo pavimentadas, as vias estão sendo sinalizadas. Então eu acredito que com o tempo, até no curto espaço de tempo, isso esteja bem melhor. Que tem as suas peculiaridades também, porque 60% das entregas são em condomínios. Então, a tolerância de um tempo de entrega acaba tendo que ser maior. Por quê? Porque o motoqueiro ele passa 15 minutos para chegar e 15 minutos para conseguir entregar. É verdade. Então, a vantagem de a gente ter esse checkpoint é exatamente, eu sei, se o motoqueiro chegou às 2 e que ele conseguiu entregar o pedido às 2h15. Para que a gente tenha uma justiça, né? Porque eu acho que o importante, logicamente que só Deus é justo, né? Mas tem que ser legal para todo mundo. Tem que ser legal para todo mundo. E assim, lojista está buscando ali o empreendimento dele. A gente como operador e empresário também está buscando o melhor. Mas nós temos também um colega ali que está também trabalhando, está colocando a vida dele. Não vou dizer colocando em risco, porque todos nós estamos em risco, né? Nós estamos aqui, pode levar um choque elétrico. Mas ele está trabalhando. É ele que está na frente. E todo trabalho é digno. Né? Todo trabalho inclusive, é digno. eu defendo muito, eu escuto muito das pessoas. Ai, Joyce, eu tô com muita raiva porque a loja tal não deixa mais o motoqueiro subir. Ah, eu não peço mais aqui porque não, o iFood não deixa. Gente,
O cara não é obrigado. Imagina, mas eu nem vejo, vou mais profundo. Vocês souberem, o motoqueiro às vezes não quer subir, não é nem só pela questão dele não querer, é porque ele se expõe a situações, as pessoas discriminam, é isso que eu ia no falar. elevador, acha que sumiu uma coisa, então ele se tem protege de estar no ambiente dele externo, coisa, entendeu? De estar num ambiente mais controlado. Então, é muito bom a gente se colocar no lugar. Com certeza, eu falo muito isso, não é sobre, né? E aí se estruture, se antecipe, pense no cara que está ali prestando serviço para você, mande já a mensagem com código, avisa pro porteiro, deixa ele deixar ali no cantinho. E ele também tem que, como eu disse a você, ninguém ganha por entrega, ele ganha por tempo. Sim. Então, se você consegue agilizar através de uma rota inteligente, se você consegue ter uma geolocalização boa, se você agiliza um recebimento, aquele profissional também ali, na verdade, todos nós estamos alocando, nesse momento aqui, nós estamos alocando o nosso tempo. Para estar aqui, nós deixamos de fazer uma série de coisas. Nós não estamos com os amigos tomando um chopp, nós não estamos com nossos filhos, nós não estamos no nosso negócio empreendendo. Então, ele também trabalha com esse tempo. Né? Mano, lá no Porto das Dunas, você tem a operação de Dark Kitchen, mas com a praça de alimentação, é o Bora, né? Que você chama o Bora, lá. Né? Qual é a ideia principal do Bora Mercado hoje dentro do teu cenário? As tuas operações, elas acabam todas se falando. Como é que tá o Bora Mercado hoje lá? O Bora Mercado ele é uma praça de alimentação voltada para gastronomia e diversão. Então, sempre são ambientes agradáveis, seja em qual perfil, na própria Arena Carmel mesmo, você tem um ambiente arborizado, arquitetura perfeita, estilo Carmel, inclusive, né, se eles me dão a licença de falar. Pode. Então você tem um ambiente saudável, com quadras de beach tênis, com crossfit, então você traz um público voltado para um público familiar. Né? O nosso perfil é muito esse. Né? Então, até nessa questão do perfil do cliente, eu não posso levar para uma estrutura minha, uma estrutura de festa. Porque a gente tem uma música, mas uma música agradável, uma música calma, não é um ambiente de dança, onde você possa deixar seus filhos soltos à vontade, entendeu? Onde você tenha com a convivência saudável, né? Então, no Porto das Dunas, a gente está levando para um ambiente vista-mar, né? Um ambiente climatizado, no caso de lá, tá? Operações especialistas que o público do Beach Park ainda não tem acesso. Então, ele fica muito limitado em poucas opções. Então, inclusive com um custo que seja acessível. Eu visitei lá, né? Eu sempre visito e tudo. E eu acho muito interessante o sistema que tem do Totem, porque o cara tá numa praça de alimentação, onde ele pode pedir de vários restaurantes, tipo, meu filho quer comer ali, meu esposo quer comer aqui, então vamos fazer um mix, Pronto. vamos para mesa. Eu acho isso fantástico. Pronto, o Totem, né? O que a gente chama de Paybufo, né? Então, que ele envolve pagamento, inclusive, envolve atendimento. Eu amei o nome, Paybufo. Ele veio de uma ideia quando a gente começou o Delivery Mall. Quando a gente começou o Delivery Mall, qual era o nosso sonho? E nós estamos realizando esse sonho. É agregar várias marcas e o cliente ter a verdadeira experiência do marketplace. Germano, o que é que você chama de uma verdadeira experiência do marketplace? Saí de casa, fui para o shopping. Parei meu carro. Eu almoço, eu tomo um sorvete, eu compro uma camisa, né? Eu assisto o cinema, entro no meu carro, pago o estacionamento e vou embora. Sim. Então, a entrega, na verdade, de certa forma, é um estacionamento, é um pedágio. Como é que eu vou conseguir dar a experiência do meu cliente, seja na praça de alimentação ou futuramente, inclusive, na plataforma digital em casa? Como eu vou fazer com que o meu cliente possa transitar por diversos estabelecimentos, fazer a compra dele de lojas especialistas? Porque é o seguinte, eu posso ter uma loja que eu vendo pizza, massa, cachorro-quente, hambúrguer e feijoada. Mas provavelmente eu vou ser um pato. Eu nem corro, nem ando, nem nada, nem faço nada. Por quê? Porque eu não consigo pegar uma culinária de feijoada e regional e puxar para pizza e para hambúrguer. Mas a gente queria dar a experiência do cliente, de ele poder ter essa experiência multiloja, seja presencial, seja no delivery, onde o cliente pode comprar um hambúrguer do especialista, porque eu gosto de hambúrguer. Sim. Mas minha esposa está de dieta, né? E ela quer comer uma salada. Mas meu filho quer comer uma pizza, ou quer comer um açaí, vamos dizer assim. Como eu vou conseguir dar essa experiência para uma praça de alimentação? Então nós desenvolvemos uma tecnologia onde, através de um totem, através de um cardápio eletrônico, através de um aplicativo, né, que futuramente vai também para os domicílios, tá? Sim. Se puder pedir em casa, eu posso fazer o pedido de várias lojas diferentes, fazer um único pagamento e onde veio, isso aí veio o bufo, né? De onde é que veio o Pay? Naquele momento em que eu faço essa compra, cada loja recebe seu pagamento individualmente instantâneo. Bufo. Bufo, exatamente. Então eu peço um hambúrguer da loja do Cordel, eu peço uma pizza do Mr. Food, eu peço um oriental do Chai Natal, tá entendendo? Eu peço uma salada da Soulfit, pago kids da minha criança, tá entendendo? Coloco tudo numa conta só kids, né? E pago num único cartão. Muito bom. Inclusive nós lançamos agora recentemente uma coisa que a gente achava até que era impossível. Eu estou conseguindo fazer isso numa mesa aberta.
Show de bola. Ou seja, você consegue sentar numa mesa de qualquer operação do Bora Mercado, abrir a sua comanda, pedir de várias lojas diferentes, ir consumindo, ir acrescentando, ir agrupando aquele consumo. Peço uma cerveja, depois peço um chopp, depois peço um drink, depois eu peço a pizza, peço um tira-gosto e pagar tudo no final e conseguir dar essa experiência também para o nosso cliente lojista também da mesma forma. Pedir de cada um, pago um único pagamento, mas individualmente cada um recebe seu pagamento. E todo mundo sai feliz. Bacana. Todo mundo sai todo feliz. Mundo sai feliz. Existe sistema de garçons na mesa? É o teu garçom que vai até lá e... Na verdade, assim, é democracia, né? Se você quiser ir pedir no Totem, você pede no Totem. Se você quiser sentar na mesa, baixar o QR Code ou baixar o aplicativo e fazer o pedido, fazer o pagamento digital, você pode retirar no balcão, você pode receber na mesa esse pedido digital, ou você pode sentar, abrir a mesa e dizer, não, eu quero ser atendido porque eu gosto da comodidade. Então, é dar essa flexibilidade de serviço para o cliente. Não, eu não quero pagar 10%. Eu estou com pressa, porque eu sou prático, eu quero pedir um executivo e posso ir no Totem, eu posso pedir no aplicativo, sentar aqui e ficar esperando. Na hora que chega o pedido, uma coisa bacana que eu esqueci de dizer, a gente dá a experiência do delivery. Na loja, porque eu recebo a notificação. Então, a partir do momento em que eu faço um pedido, assim, se eu vou para o shopping, né? Sempre conto essa experiência. Um dia desses, minha esposa estava viajando, fui com os meninos pro shopping e eu esqueci a carteira no carro. Mas eu não fui no carro porque eu tinha o celular. Tem tudo na mão. Mas como é que compra 3 vezes, 3 cantos diferentes no shopping com o mesmo aplicativo? Tive que ir lá, comprar, passar o cartão. Tive que ir lá, pagar, comprar o cartão. Tive no outro canto, pagar e comprar o cartão. O que é que aconteceu? Cada um dos meus filhos, né? Eu pedi com a minha filha mais nova, os 2 meninos maiores pediram em cada canto, cada um teve que ficar olhando pro KDS esperando o pedido ficar pronto. Nossa. Tem uma experiência pior do que você ficar esperando, olhando para a televisão. Ninguém quer esperar. O que é que aconteceu? Quando meu pedido saiu, eles já tinham recebido, já tinham se alimentado e já chegaram sem nada. Ou seja, nós perdemos o principal. Qual é a principal experiência que você faz no atendimento presencial? É a convivência. É verdade. Mas eles não tivemos como conviver. Então, a partir do momento que eles tivessem a nossa tecnologia de pedido ou de pagamento, eles não precisavam ter ficado esperando. Eles faziam o pedido tenso, né? E recebiam a notificação, como você recebe numa plataforma digital, que o seu pedido está pronto para coleta. E ele ia lá, coletava e a gente convivia. Germano, a ideia do podcast aqui, do Infocast, é a gente poder levar pro... Eu vou cortar essa parte, tá? Germano, a ideia do nosso podcast aqui, do Infocast, é exatamente levar informação para os nossos lojistas, para os donos de restaurantes, que normalmente eles não têm de forma tão fácil. Então, para poder ser bom para todo mundo também, a gente tá trazendo alguns convidados para sempre estar trocando essa informação. E aí eu queria que você, nesse momento, deixasse um recado para aquele empreendedor que começou agora, ou que já está há algum tempo, em relação a mercado em si. Qual seria o recado que você deixaria? Não, eu tenho vontade de falar isso para os meus lojistas e quero falar para todo mundo. Ixi, agora você me colocou numa situação difícil, mas vamos lá. Eu sou um empreendedor, né? Eu acredito em colocar as coisas para funcionar. Né? Não tem um negócio mais empolgante, mais revigorante do que você botar um negócio, que você vê aquele negócio crescendo, né? Botar negócio, assim, né? Isso já causou muitos problemas para mim, mas eu vou dizer, um negócio é igual uma criança. Né? A criança ela tem um horário para comer, ela tem um horário para ir no banheiro, ela tem que ser limpa, tem que fazer a consulta, tem que tomar a vacina. Então o negócio, um CNPJ, ele é uma estrutura viva. Então você tem que ter essa disposição para dar atenção a ele, realmente para se dedicar, se sacrificar para que ele consiga dar o resultado necessário. Né? O sonho é fazer aquilo funcionar, não existe nada mágico, não existe nada, né, tão brilhoso como a gente vê muitas vezes nas redes sociais. Eu acho que é um grande risco hoje, entre os muitos benefícios que a rede social traz, né, essa falsa impressão que tudo é muito fácil, tudo é muito volátil, né? Não sei se vamos ter a oportunidade depois de fazer um podcast desse lá na minha sala. Eu tenho um quadro que eu ganhei, uma pessoa muito querida, que é um quadro de Daniel na Cova dos Leões, né? E todo mundo acha que Daniel estava na Cova dos Leões sentado e Deus veio e deu ali aquela luz e os leões ficaram dormindo ali. Quieto, né? E nessa interpretação de Daniel na Cova dos Leões, ele tá pegando o leão e rasgando a boca dele com toda a força, lutando, né? Então esse é o empreendedor, né? Aquele cara que acorda de manhã, né, com uma série de obrigações e que ele vai à luta e bota o sonho dele para funcionar, arrasta pessoas junto com ele, né, nesse sonho e faz a coisa acontecer. Então, assim, o que eu digo, na verdade, é que, rapaz, se você tem um sonho, se organize, se estruture, né? Começar as coisas organizadas é a coisa mais fácil que tem, né? A coisa mais certa, vamos dizer, não fácil não é,
né? Geralmente é mais fácil começar desorganizado. Mas se você tem esse sonho, você tem, se organize, corra para cima, entendeu? O mercado tem muita oportunidade, né? O mercado, eu acredito que o mercado hoje ainda é muito mais de oportunidade do que de armadilha, entendeu? Agora, saiba que é real, né? Existem obrigações, existem momentos de desafios e existem muitos louros que a gente trabalha. Esteja preparado. Nós nascemos, né, a gente vê essa jornada de produto, Delivery Mall, né, Logaru, logística, Bora Mercado, praça de alimentação e agora com o Paybuff, na verdade, é um sonho realizado. Sim. Né? Um sonho realizado com sacrifício, com esforço, trazendo pessoas que acreditavam para dentro, né? E a gente conseguiu, nós estamos finalizando agora a nossa jornada de One Stop Shop Delivery, ou seja, nós estamos acompanhando toda a jornada do cliente, né? Toda a jornada do delivery, toda a jornada do atendimento, entendeu? E isso foi o nosso papel e o nosso sonho. Muito né? bom. E somos responsáveis por sonho de outras pessoas. É verdade. Né? Então, é uma responsabilidade grande ter a confiança daqueles parceiros de entrega que estão com a gente, são famílias, quando a gente olhava há 2 anos atrás, né? Eu falei isso para alguém essa semana, nós éramos 6, né? O Delivery Mall eram 6 pessoas, né? O grupo, a holding eram 6 pessoas. Hoje nós somos 60, né, funcionários e, né, fora uma base de motoqueiros em torno de 400 muita gente. Operadores. Eu costumo dizer sempre que no final tudo é sobre pessoas. Então, se a gente olha para as pessoas, tudo é feito por elas. Então, a gente tiver esse foco, no final tudo dá certo. Depois. E no final, na verdade, a gente vai levar 2 coisas, né? O que a gente viveu e o bem que a gente fez. Né? Sim. É sobre passar pela vida de cada pessoa e impactar de uma forma positiva, deixar algo de bom e seguir. E ela poder fazer o mesmo por onde ela passar. E às vezes, inclusive, liberar que alguém viva outros sonhos, né? Então, sim. Nem todo mundo que começou a jornada, né, é aquelas pessoas que vão terminar a jornada. É verdade. Né? Então, cada um tem um momento certo. É o momento certo. De plantar, de colher, é importante isso estar alinhado. Né? Gente, queria agradecer a presença do Germano aqui. Queria dizer para vocês que sigam. A ideia da gente é estar levando sempre essa informação para vocês aí em casa, para donos de restaurantes. Então, compartilhem os nossos materiais. Vão vir sempre, né, semanalmente. Toda segunda-feira a gente vai estar lançando um podcast diferente, com assuntos diferentes, com pessoas diferentes. Então, me envie aí para um amigo, para o colega dono de restaurante. Manda para quem você conhece nosso material. Segue lá. Germano, muito obrigada. Eu que agradeço. Tá, eu só gratidão aqui pela sua presença, pelo que a gente conversou e pelo que a gente tem a construir juntos também em parceria aí, fortalecendo e ajudando a todo o ecossistema. Exatamente, tamo junto. Muito obrigada, viu? Ok. Como eu sempre digo, eu sou uma pessoa boa para estar do mesmo lado da trincheira, não para estar do outro lado. Vamos embora. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço. Obrigado, pessoal.